Quantos vieram ouvir a palavra de Deus aí? Amém, graças a Deus. Antes de eu iniciar essa ministração, eu queria agradecer, tá bom? Agradecer a todas as pessoas que oraram aí pela minha família. Para quem não sabe, a minha mãe, ela veio a óbito sexta-feira, agora, e o enterro foi ontem. E eu queria agradecer vocês que oraram por ela, que passaram ali, deixaram os sentimentos. Muito obrigado por todo o carinho, tá bom? Muito obrigado mesmo, ok? Vamos para a palavra de Deus. Nós vamos aqui na verdade, a parte final dessa série, né? Cristãos perigosos. O apóstolo Richard, ele deu início a essa série, aí deu uma pulada, né? Porque teve o Teatro Jeová em si. E hoje nós vamos estar finalizando aí essa série. E o tema é esse mesmo, cristãos perigosos. E eu quero começar. Quem já leu a Bíblia hoje aí? Levanta a mão aí. Isso. Nossa, o resto ninguém leu ainda. Você vai pagar a sua leitura hoje. Porque o texto áureo a gente vai ler um pouquinho. Amém? Amém? Nós vamos ler a Galeria dos Heróis da Fé. Tá bom? Põe aí Hebreus capítulo 11, versículo 4 em diante até o 39. Tá ok? Se liga. Diz assim a palavra do Senhor. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por esta razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles e lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada.
Abraão levou em conta que Deus podia ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou a Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção ao êxodo dos israelitas no Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga o exército dos estrangeiros. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de voltar aos seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros ainda foram acorrentados, colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos a fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Feche os olhos, oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, perdoe-nos cada pensamento impuro, sentimento impuro, ato impuro, olhar impuro, cada vez que tropeçamos em palavras, cada vez que fizemos algo que não te agradou. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra diz que não é necessário que ninguém nos ensine nada, mas sim a unção que há em nós, o Espírito Santo que habita dentro de nós, há de nos ensinar todas as coisas. Então eu te peço, Senhor, nos ensina através do teu Santo Espírito, e tudo que for dito e aprendido aqui, nós possamos fixar na mente, para pormos em prática. É o que eu te peço e desde já eu te agradeço, que assim seja. Amém. Amém? Só há uma explicação para que todos esses heróis da fé tenham passado por tudo isso. Uma pátria, a eternidade. É isso que nós precisamos entender, que é o que nos espera. Porque não há explicação para tanto sofrimento que eles passaram e que nós passamos,
no decorrer de nossas vidas, se não for a eternidade, gente. O apóstolo Paulo também ele passou por isso. O apóstolo Paulo foi acorrentado, chicoteado, apedrejado, sofreu naufrágios, mas ele escreve em 2 Coríntios 12, ele diz que foi ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis, encantadoras, que ao homem não é lícito pronunciar. O que ele viu lá foi tão encantador, foi tão admirável, que ele não conseguiu colocar em palavras. É isso que nos espera. A Bíblia diz em Romanos 8:18 que as aflições desse tempo presente não podem de maneira alguma serem comparadas com a glória que há de nos ser revelada. Cristãos perigosos. É uma palavra forte, perigosos. Mas deixa eu trazer uma perspectiva diferente. Deixa eu mudar um pouco o meu estilo de prédica. Deixa eu mudar um pouco o meu estilo de pregação hoje aqui para vocês. E eu quero fazer um link, contar um pouco do meu testemunho junto com a palavra de Deus, de algumas características de um cristão perigoso. Lógico que tem outros, mas olha aqui para mim. Primeira característica de um cristão perigoso. Primeira, ele tem a vida transformada pelo poder do Evangelho. É extremamente necessário, quando você conhece a Jesus, ter essa transformação. Vocês lembram da história de Saulo de Tarso? O nome Saulo significa o desejado. O cara se achava. Saulo, ele era o tipo do cara que não podia brincar de pique-esconde. Ele mesmo se achava. Ele era o cara. Imagina aí, eu sou o desejado. Ele era o cara. Ele se achava o cara. Mas então, a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, quando ele estava indo no caminho de Damasco, ele teve o melhor encontro da vida dele. Ele se encontrou com Jesus. Eu não sei se ele estava no cavalo, no camelo, no dromedário, mas a Bíblia diz que ele caiu. E quando ele cai, ele tem a maior experiência da vida dele. Ele se encontra com o nosso Senhor Jesus. Ele ouve a voz de Jesus. Gente, o quão importante é nós ouvirmos a voz de Jesus, porque ela nos transforma. E Jesus falou para ele: Saulo, Saulo, desejado, por que tu me persegues? E naquele momento, Saulo se converte. E o interessante é que Jesus, para começar o ministério de Saulo, e mudar para Paulo, para começar o ministério de Saulo, ele não vai até Pedro, Tiago e João, que são os colunas da igreja. Não. O que ele vai? Ele vai até um membro da igreja, Ananias. Ele vai até Ananias e fala: Ananias, eu tenho uma missão para ti. Tu vai pregar. É comigo mesmo, Senhor, disse Ananias. Tu vai pregar para Saulo de Tarso. Aí o cristão perigoso rapidinho parou. E eu gosto do jeito de Deus conversar com Ananias. É algo impressionante. Porque Ananias tem coragem de falar para Jesus: Senhor, ele persegue. E Jesus: eu sei que ele persegue. Senhor, ele manda prender. Eu sei que ele manda prender. Senhor, ele mata. Eu sei que ele mata. Senhor, ele é perigoso. É por isso que ele, para mim, é um vaso escolhido. Para vocês ele é uma coisa, mas para mim é um vaso escolhido. E desde aí, ele não é mais chamado de Saulo nas Sagradas Escrituras. Há uma discussão teológica sobre isso, mas isso é o de menos. A questão é que a partir daí, ele é chamado de Paulo,
que significa o pequeno. Antes era o desejado, agora é o pequeno. Por que o pequeno? Porque quando Deus quer te usar, Ele não quer que você pense que você é desejado. Ele quer que você seja pequeno. Por quê? Porque maior para Deus não são os grandes, mas os pequeninos. Maior para Deus não é quem cresce, mas quem desce. Feliz para Deus não é quem está rindo, mas sim quem está chorando. Exaltado para Deus é quem se humilha. Quem cresce para Deus é quem está apanhando. Quem menos tem é o que mais possui. Às vezes é preciso perder para ganhar. Às vezes é preciso perder para ganhar. Mas se nós somos perigosos, nós precisamos ter a vida transformada. Por quê? Olha aqui para mim. Deus jamais vai transformar a sua vida se não for para transformar a vida de outros. Jamais. Entenda isso. Todo cristão é transformado para transformar. Se não é assim a sua vida, tem alguma coisa errada. Eu me lembro que há quase 16 anos atrás, eu me achava o cara. Pensa num cara que se achava o cara e gostava de banda. Pensa num cara que banda era comigo. Eu colocava dinheiro no bolso, chamava uns amigos mais fortes do que eu para servir de segurança, porque eu sabia que todo final de banda ia ter uma briga. E era o que eu gostava. Apanhava de só. Quantos lembram aqui, quem me conhece antigamente, aqui há 16 anos atrás? Isso. A banda era na frente da casa do Everton. Aqui, ó, o culpado era ele. Nessa última banda que eu fui, na frente da casa dele. Cara, eu me achava o cara, cheio de dinheiro no bolso. Eu peguei-lhe um sacode que quase eu morro, gente. Quase eu morro. Era o cara. Peguei-lhe um sacode. Peia mesmo. Peia profunda. E o Everton não fez nada. O Everton já era crente nessa época. Nem orar o bichinho foi. E aí, eu me lembro que umas semanas depois, eu todo inchado, todo arrebentado em casa, eu clamei para Jesus dentro do meu quarto. Senhor, muda a minha vida. Transforma a minha vida, eu não quero ser mais assim desse jeito. E a Bíblia diz, depois eu vim entender isso, que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí o Espírito Santo veio, começou a me transformar. Um ano depois, gente, Deus me deu a oportunidade de falar do amor dele, porque ele te transforma para transformar. Na mesma banda. Pensa num cara que tremeu na base. Porque lá eu ia como cara. Mas eu precisava de uma experiência dessa. E aí eu subi naquele palanque. Mais 5, 8 mil pessoas. Eu comecei a falar do amor de Jesus. As pessoas não estavam entendendo muito. Mas às vezes eu via lágrima nos olhos. Outras esperaram eu descer para dizer que a mensagem tocou o coração delas. Outras eu encontrei um tempo depois e disseram, pastor, aquela mensagem mudou a minha vida. Depois dali eu ia me matar. Mas quando o Senhor pregou lá, eu não lhe conhecia na época. Chegaram aqui comigo na igreja. Eu me lembro do Senhor. Só contou da história da formiguinha. Ela contou a história, ela lembrava. Pastor, eu procurei uma igreja. Me reconciliei com Jesus e hoje eu sirvo a Jesus Cristo. Porque quando Deus te transforma, é para transformar pessoas. E naquele palanque,
naquela festa que eu pensava que eu era o cara, eu entendi uma coisa: que mais importante do que ser o cara é ser o filho. Porque quando você é filho, você transforma pessoas. Em segundo lugar, segunda característica de um cristão perigoso. Eu falei que eu ia falar um pouco do meu testemunho e linkar isso com a palavra de Deus. Ele se prepara através dos processos. Ele se prepara, gente. Quando eu me converti, a única coisa que eu fiz foi ler a Bíblia. Tá aqui. Essa daqui é uma das mais velhinhas, ela é toda marcada. Lê a Bíblia. Porque está nas armaduras de Deus lá em Efésios 6. A palavra de Deus é escudo. A Bíblia diz em Hebreus 4:12 que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais penetrante, cortante do que espada alguma de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. E eu comecei a comer essa palavra aqui. Eu lia 40 capítulos da Bíblia por dia. Você fazendo isso, você lê ela toda em um mês. Imagine aí quantas vezes eu já li a Bíblia. E 1 ano 12, 2, 24, 3 anos 36 e assim vai. Eu passei um bom tempo fazendo isso. Passava mais de 10 horas. Só Bíblia. Só Bíblia, gente. Não estou dizendo que é para você fazer isso, até porque tem pessoas que leem 2, 3 capítulos e sabem muito mais a Bíblia do que eu. Mas independentemente de quantos capítulos da Bíblia você lê, venha ler, o importante é você se alimentar. Porque não tem cristão perigoso sem alimento genuíno da palavra de Deus. Não tem. E o outro fundamento é bem simples, gente, é oração. Por um bom tempo da minha vida, aqui, esse Parque Sumaúma, esse mato, né? Tem a sede ali do Parque Sumaúma. Eu entrava ali pelo lado da seta, entrava pelo buraco, ia, encontrava um local, ficava orando lá de meia-noite às 4 horas da manhã. Oração. Dobrava os meus joelhos. Por que dobrar os joelhos? Porque quando os seus joelhos tocam o chão, o seu coração, ele toca os céus. Deus só dá segredos para quem está em secreto. A maior graça da oração não é quando você entra, mas sim quando você sai. Por quê? Porque quando você entra, você leva o que é seu. Mas quando você sai, você traz o que é dele. E é justamente isso que transforma pessoas. Em terceiro lugar, como me tornar um cristão perigoso? Ele suporta as provações da vida. O cristão perigoso, ele entende que o processo de Deus vem através da dor. Por quê? Porque não há crescimento sem dor. José, ele não chegou a ser governador sem antes passar por uma cisterna, por um buraco, por um problema. Gente, eu posso passar pelo problema que for. Você nunca vai me ver murmurando. Você sempre vai me ver focado. Se você perguntar como é que você está, eu vou dizer para você: eu estou curioso para saber quais são os planos de Deus a partir de agora. Por isso que eu gosto da canção que Paulo escreve em Romanos 8:31. Ele vai dizer: o que diremos diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou,
como também com ele não nos dará todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Cristo, que morreu ou antes ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A nudez? A espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues todos os dias, somos reputados como ovelhas ao matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E ele continua: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode te separar do amor de Deus. O cristão peregoso, ele suporta as provações da vida. Mas eu vou te dar um conselho, cara. Isso é um conselho de coração meu, uma experiência própria. Quanto mais dificuldade você passar, mais você precisa cuidar das coisas de Deus. Explica melhor, pastor. Vou explicar. Há uns 7, 8 anos atrás, a minha esposa ficou grávida 2 anos seguidos. Ela teve um aborto espontâneo. Minha esposa que está grávida hoje, para quem não sabe. E daqui a pouco, depois do culto, a gente vai ter o chá revelação. Na verdade, só a revelação, o chá não, tá? Por que a gente decidiu fazer aqui? Porque foram vocês que nos acompanharam. Faço maior questão, vocês oraram, ministraram palavras proféticas, né? Então, nós somos uma família. E ela perdeu os bebês. Mas todas as vezes, as 2 vezes que ela perdeu o bebê, no outro dia ela ia fazer a curetagem, mas mandaram voltar para casa para ir só no dia seguinte. E durante a madrugada, eu levantava ela dormindo, eu tinha chorado bastante, e eu orava para que Deus ressuscitasse o meu filho. E Deus ficou em silêncio. E eu sempre quis encontrar uma resposta para isso. Espiritualmente. Até então, no início desse ano, nós saímos de férias para fazer bebê. A gente só não sabe se é brasileiro, porque a gente foi para o Chile e Argentina, se é chileno ou se é argentino. Mas vamos ver. E aí, Deus falou ao meu coração e diz: cuida dos meus pequeninos, das minhas crianças, que eu cuido da tua criança. Aí naquele dia eu conversei com a minha esposa e nós decidimos assumir o Ministério Kids lá embaixo. E é isso, esse é o nosso foco a partir de agora. Eu quero até te fazer o convite. Se você quiser servir, você só vai servir uma vez no mês lá. Me procure depois do culto. Porque não tem coisa mais maravilhosa do que trabalhar com crianças. Não tem coisa mais maravilhosa. Está passando por dificuldade? Cuide das coisas do Senhor. Não pare. Satanás quer te formatar. Olha o que a Bíblia diz: transformai-vos. Esse prefixo trans significa estar em movimento. Transformar. Saia da forma, porque Satanás quer te formatar, quer te colocar numa forma e ali ele te paralisa. Quanto mais transformai-vos, quanto mais movimento, mais Deus vai ser glorificado na tua vida, mais você vai pensar menos em desistir. Movimento.
Esse é meu grande segredo. Movimentar. Você não vai ver o parado nunca. Em quarto lugar, como ser um cristão perigoso. Isso daqui é simples. Mas eu tive uma experiência essa semana. Eu fiz isso no primeiro culto. O pastor Geraldo estava aqui. Eu quero agradecer o Everton e o pastor Ítalo, que foram incansáveis. Né? Minha mãe, antes de falecer, nós conseguimos montar um home care na casa dela para ela se despedir de toda a família. Algo bem lindo. Mas ninguém espera um momento desse. E eles foram incansáveis. Muito obrigado, cara. Não tem como eu pagar isso para vocês. No máximo uma pizza ali. Muito obrigado, de coração. Muito obrigado. A minha mãe que... Esse culto está tranquilo, mas foi difícil demais eu pregar no primeiro culto. Porque eu chego aqui 7:30 da manhã. E aí eu arrumo as coisas do Kids lá embaixo, deixo tudo pronto. E aí eu sempre recebi a mensagem dela pela manhã. Não vai me esquecer, hein? Aí eu pegava o carro, descia aqui no Núcleo 3, pegava ela, trazia ela aqui, ela sentava aí no meio. A minha mãe que aceitou Jesus, a minha mãe que foi batizada, a minha mãe que ceiava, ela não perdia nenhuma ceia, ela não gostava de perder ceia, porque ela acreditava que, através da ceia do Senhor, ela seria curada. Ou seja, a minha mãe que soube qual era o sexo do bebê. Ela faleceu sabendo o sexo do bebê. A minha esposa decidiu, quando a gente viu que a situação estava crítica, falou para minha cunhada falar para a cunhada dela, que é minha irmã. Entenderam nada, né? E aí, ela estava doida para vir hoje, no domingo. Como é que eu vou com essa sonda? E aí, quando soube, a minha irmã disse que ela começou a lacrimejar. Quarto, um cristão perigoso, ele pede e libera perdão. Reconhecer o erro é a atitude de um cristão perigoso. O poder curador do perdão. Gente, eu costumo dizer que o perdão é o escândalo da cruz. Porque é na cruz, através do perdão, a cruz, nós encontramos espaço, tanto para a pessoa que foi assassinada, como para a pessoa que assassinou. Por isso que ele é o escândalo da cruz. E praticar esse princípio não é fácil. Quando a minha mãe faleceu na sexta-feira, eu peguei o pastor Ítalo junto com o Geraldo e o Everton estavam lá em casa, na ambulância, e aí eu tinha que ir no 6º DP, né? Fazer o boletim de ocorrência. Eu fui lá, fiz o boletim de ocorrência para levar no Danilo Corrêa. E aí eu levei no Danilo Corrêa lá para o médico, aí o médico viu e reprovou o boletim de ocorrência por um verbo. Aí eu respirei fundo. A enfermeira argumentou com ele, o Ítalo argumentou, mas eles foram, eu desci da cruz, gente. E aí geralmente quando eu desço da cruz, quando é para ser firme em palavras, eu sei ser. E aí eu fui muito firme em palavras. Eu saí de lá muito chateado. E magoei o sentimento daquele médico.
Ó, vai eu de novo para o 6º DP. E lá a escrivã já tinha saído. Aí eu peguei um escrivão extremamente detalhista. Eu passei lá meia hora ou mais. Ele escrevendo, perguntando, escrevendo, perguntando. E aí entra lá do nada, lógico, a gente não imagina essas coisas, mas Deus sabe de todas as coisas. Entra do nada um rapaz preso com a mãe chorando, assalto, garoto, jovem. E aí eu recebo o boletim de ocorrência e pergunto do escrivão, eu posso ir na cela? Ele disse, pode, pastor. Como é que esse bicho sabe que eu sou pastor? Eu fui lá na cela. Comecei a pregar o evangelho para aquele jovem. Ele começou a chorar. Se arrependeu. Convidei ele para vir para cá. O pastor, calma. Estava pregando o evangelho, mas o médico mordido, que eu tinha acabado de brigar com o médico. Entendeu a situação? Mas já na minha mente, sabendo o que eu tinha que fazer lá no consultório do médico. E aí eu chego lá no consultório do médico. Primeira coisa que quando eu olho ele, eu digo, doutor, o senhor estava certo e eu estava errado. Me perdoe. Eu errei. E não é devido às circunstâncias, não, pastor. Ô, doutor, eu errei porque eu quis mesmo. Me perdoe. Eu lhe peço perdão. Ele, poxa, legal, tu está reconhecendo o erro. Qual é a tua profissão, hein? Aí você não vai acreditar. Aí eu disse para ele, eu sou pastor. Tu é pastor, cara? Sou pastor. Me perdoe pelo meu tava um mau testemunho. Aí a enfermeira do lado, pastor, que legal, estou pedindo perdão, pastor, você é da Chama Church, né? Ela está aqui, a enfermeira? Se tiver, levanta. Aí eu disse para ele, eu sou aqui da Chama Church. Ah, da Chama Church, da Chama Church. Vou lhe convidar para ir lá. Doutor, eu vou pregar sobre o senhor. Isso eu já montando desde a ministração toda na minha mente. Eu vou lá, eu não sei se ele está aqui. Se tiver, me procure no final do culto. Por favor. Eu preciso te pagar alguma pizza ou algo assim parecido. Mas cristãos verdadeiros, eles pedem e liberam perdão. E em último lugar que eu encerro essa mensagem. Os cristãos perigosos, eles cuidam dos seus. Eles cuidam da sua família. Ei, cuide do seu casamento. Cuide do seu casamento. Cuide do seu casamento. Não deixe ele acabar. Um conselho para você que é casado. Trate como no início e nunca haverá um fim. O segredo do meu casamento, e hoje nós estamos completando 15 anos juntos. Cadê ela? Fica de pé aí. Isso. Aprenda isso. Quando você encontra alguém que quis ficar com você, mesmo você não tendo nada, mesmo as pessoas duvidando de você, e ela decidiu estar ao seu lado, cara, isso é um presente de Deus para você. Não largue essa pessoa nunca. Meu amor, você é a menina dos meus olhos. Salomão, ele vai dizer em Cantares: tu és toda formosa e em ti não há mancha. Obrigado por tudo que você fez e faz por mim.
te amo. Feliz 15 anos. Amém? Continue cuidando dos seus. Cuide dos seus. E aqui eu quero, de coração, passar um vídeo para você. Porque através desse vídeo, é da minha mãe. Eu quero que você entenda que você deve cuidar dos seus. Cuide dos seus. Porque você não sabe a hora nem o momento. Se você tiver que chorar, chore de saudade, mas não chore de remorso. Coloca o vídeo aí. Apaga a luz. Cuide dos seus. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Eu tive a honra de batizar minha mãe. Hoje ela não está mais conosco. Um dia eu verei ela de novo. Mas não agora. Feche os olhos.